Você já parou para pensar que a declaração que está sendo preenchida hoje se refere a fatos ocorridos no ano passado e que pode ter sido há mais de um ano? Que decisões erradas do passado podem te fazer pagar mais imposto hoje? Assista esse vídeo até o final e saiba como escapar de surpresas indesejáveis na próxima declaração e não desperdiçar nenhuma oportunidade de dedução da base de cálculo na declaração atual. Eu sou o Francisco Silva e o tema de hoje é dúvidas mais frequentes. Mas antes, se você não estiver inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê o seu like e no final faça o seu comentário ou deixe suas dúvidas e sugestões. Para você que não assistiu o meu primeiro vídeo sobre despesas médicas, saiba que eles estão entre as grandes vilãs que levam os contribuintes a cair na malha fina da Receita Federal. Por ser um assunto extenso, dividi em 3 vídeos. No primeiro, quais são as despesas médicas dedutíveis e documentação comprobatória. No segundo, dúvidas mais frequentes. No terceiro, ressarcimento, reembolso e despesas não dedutíveis. Já vimos no vídeo anterior que as despesas médicas dedutíveis são as previstas na legislação e devem ser comprovadas por documentação hábil e idônea. Algumas despesas médicas, para serem dedutíveis, têm que cumprir outras exigências. Se você não tem esse conhecimento, provavelmente pagará mais imposto. Assista esse vídeo até o final e não caia mais nessas armadilhas. Dúvidas mais frequentes. Vamos tratar de dúvidas que sempre temos ao reunir a documentação para o preenchimento da declaração. Iniciarei pelas despesas com saúde, que pagas separadamente não são dedutíveis e, por isso, devem estar contidas na conta emitida pelo estabelecimento hospitalar ou pelo profissional. Você deve estar se perguntando: como assim? São dispositivos, utensílios ou equipamentos que, se você comprar em estabelecimento que não seja o hospital, clínica ou profissional que esteja realizando o serviço, não será dedutível. Lente intraocular. Hoje, a colocação de lente intraocular em cirurgia de catarata é muito comum. E ocorre que sempre fazemos levantamento de preços e, em algumas situações, optamos por comprar diretamente de fabricantes ou revendedores. Como a compra está separada da nota fiscal ou do recibo do profissional que prestou o serviço, não será possível deduzir a despesa. Outros dispositivos que estão na mesma situação são marca-passo, parafusos e placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas, aparelho ortodôntico, prótese de silicone. Despesas efetuadas com profissionais. Também existem despesas efetuadas com profissionais que são dedutíveis desde que realizadas por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e que integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar. São elas: instrumentador cirúrgico, assistente social, massagista e enfermeiro. Internação hospitalar em residência, home care. É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente se essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar. Estabelecimento geriátrico. Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editados pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes, municipais, estaduais ou federais. Aparelhos e próteses ortopédicas. Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas pernas e braços mecânicos, cadeira de rodas, andadores ortopédicos, palmilhas e calçados ortopédicos, e qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou de defeito dos membros ou das articulações. Próteses dentárias. Enquadra-se no conceito de próteses dentárias os aparelhos que substituem dentes, tais como dentaduras, coroas, pontes. No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
Exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário. Cirurgias plásticas. São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda pessoas físicas as despesas médicas comprovadas, independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde física ou mental do paciente. Transfusão de sangue e exames laboratoriais. São dedutíveis os gastos com transfusão de sangue, bem como os pagamentos feitos a laboratórios de análises clínicas e radiológicas, correspondente a serviços prestados aos contribuintes e seus dependentes, desde que tais serviços sejam prestados por profissionais legalmente habilitados, médicos e dentistas, ou por empresas especializadas constituídas por esses profissionais. Gastos com UTI móvel. Os gastos com UTI móvel podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda pessoa física como despesas hospitalares, desde que comprovadas por meio de documentação hábil e idônea as seguintes despesas. Primeira, atendimento domiciliar dos serviços de saúde previsto na Lei 9.250 de dezembro de 95. Segunda, atendimento pré-hospitalar de urgência, desde que prestados por meio de UTI móvel, instalado em ambulância de suporte avançado ou em aeronave de suporte médico. Terceira, atendimento pré-hospitalar de emergência realizado por UTI móvel, instalado em ambulância, quando necessariamente conte com a presença de um profissional médico e possua em seu interior equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida. Dedução de despesas com parto na declaração do marido ou companheiro. Você sabia que as despesas médico-hospitalares em decorrência de parto podem ser deduzidas pelo marido ou companheiro quando a mulher ou companheira faz declaração em separado? Via de regra, as despesas médico-hospitalares próprias de um cônjuge ou companheiro não podem ser deduzidas pelo outro, quando este apresenta a declaração em separado. Contudo, como se trata de despesas necessárias ao parto de filho comum, as importâncias despendidas podem ser deduzidas por qualquer dos dois. Despesas médicas com instrução para pessoa com deficiência. Devem ser declarados como despesas médicas as despesas com instrução para a pessoa com deficiência física ou mental. Para que isso ocorra, é exigido laudo médico atestando o estado de deficiência, e os pagamentos devem ser feitos a entidades especializadas para esse fim. Não se esqueça de assinalar na ficha Identificação do contribuinte que um dos declarantes é portador de deficiência física ou mental. Por que é relevante classificar essa despesa como despesa médica e não educação? Porque as deduções com despesas de educação estão limitadas para o ano calendário de 2019 em R$ 3.561,50, enquanto as despesas médicas não têm limite. Dedução de despesa com fertilização in vitro. As despesas médico-hospitalares e referente a exames laboratoriais realizados no âmbito de procedimento de reprodução assistida por fertilização in vitro são dedutíveis. Porém, nos casos de declaração em separado, os pagamentos efetuados a médicos e hospitais, assim como as despesas com exames laboratoriais realizados no âmbito do procedimento de reprodução assistida por fertilização in vitro, serão dedutíveis somente na declaração de ajuste anual da esposa ou companheira, que é a paciente do tratamento médico. Agora, se a esposa ou companheira for dependente do declarante, a despesa com fertilização in vitro será dedutível na declaração do titular, seguro-saúde. Não há limite para a dedução dos pagamentos efetuados pelo contribuinte a instituições que ofereçam coberturas de despesas médico-hospitalares, comumente denominados de seguro-saúde. Pode ser deduzido o total dos valores das prestações mensais paga para a participação em planos de saúde que assegurem direitos de atendimento ou ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica ou hospitalar, prestado por empresas domiciliadas no Brasil, em benefício próprio ou de dependentes relacionados na declaração anual de ajuste. Médico no exterior. Também
As despesas médicas ou de hospitalização realizadas no exterior são dedutíveis, desde que devidamente comprovadas com documentação idônea. Mas você deve ficar atento às orientações constantes do manual. Vou deixar na descrição do vídeo as orientações, caso você queira ler com mais calma e entender a sistemática do cálculo. Deixei para o final um assunto que muitos, por desconhecimento das regras do imposto de renda, caem na malha ou desperdiçam dinheiro. Plano de saúde, declaração em separado. Vejamos a primeira dúvida sobre o assunto. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos, quando estes declararem separado? Não. O contribuinte titular do plano de saúde não pode deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declararem separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a plano de saúde de pessoas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes. Segunda dúvida. E a pessoa física que constou como dependente em plano de saúde de outra pessoa pode deduzir as suas despesas? Aí a resposta será depende. Vejamos o que diz o manual. Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com instrução ou médicas ou com plano de saúde relativas ao tratamento dos declarantes e de dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo nesse caso a necessidade de comprovação do ônus. Vejamos ao exemplo prático. Suponhamos que em seu plano de saúde o contribuinte inclua como dependente seu cônjuge ou companheiro e filhos. E o cônjuge ou companheiro tenha rendimentos próprios e declare separadamente. O cônjuge pode declarar como sendo seu o valor pago ou descontado pelo contribuinte. No exemplo, o cônjuge lançou na declaração dele, na ficha Pagamentos Efetuados, no código 26, o valor pago ao plano de saúde, apesar do pagamento ter sido feito como dependente de outra pessoa. Muitas pessoas, por desconhecer essa norma, deixam de se beneficiar desta dedução. Este foi o segundo vídeo em que refletimos sobre as despesas médicas. No próximo, que será o último vídeo da série, vou falar sobre ressarcimento, reembolso e despesas não dedutíveis. Então, se você não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e evitar cair na malha do imposto de renda. Até breve e muito obrigado!